O martírio dos apóstolos. Os relatos a seguir sobre suas mortes foram condensados do Livro dos Mártires, escrito por John Foxe, 1516 a 1587, e também dos escritos de Jerônimo, Clemente e outros pais da Igreja primitiva. Esses relatos são tradições transmitidas verbalmente, e não registros feitos por escrito pelas pessoas que os presenciaram, mas são corroborados por uma tão grande quantidade de testemunhos que o provável é que sejam bastante precisos. Tiago, irmão de João. Depois do martírio de Estevão, o líder que foi levado à morte foi Tiago, irmão de João. De acordo com Clemente, quando Tiago foi levado ao tribunal, seu principal acusador de tal forma foi tomado de remorso que ele mesmo confessou Cristo, e ambos morreram sentenciados à morte. A caminho do lugar da execução, o ex-acusador pediu a Tiago que o perdoasse pelo que tinha feito. Tiago fez uma pausa e então respondeu: "Paz seja com você, irmão", e o beijou. Ambos foram decapitados juntos, no ano 36. Tomé. Segundo os relatos, Tomé pregou aos partenses, aos medienses, aos persas, aos carmanianos, aos hircanianos, aos bactrianos e aos magianos. Em Calamina, uma cidade da Índia, ele foi morto com uma flecha. Simão, irmão de Judas e Tiago. Este era o filho mais moço de Maria Cleopas e Alfeu, e tornou-se o bispo de Jerusalém depois de Tiago. Foi crucificado no Egito durante o reinado do imperador Trajano. Simão, o Zelote. Este Simão, apóstolo, era chamado cananeu e zelote, e pregou na Mauritânia, na África e na Bretanha, onde foi crucificado. Marcos, evangelista. Marcos, que foi evangelista e o primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito. Ele foi preso quando Trajano era imperador e foi arrastado com cordas, arrancando suas juntas das articulações. Em seguida foi queimado. Bartolomeu. Há registros de que tenha pregado na Índia, e dele se diz que traduziu o Evangelho de Mateus à língua indiana. Em Albinópolis, uma cidade da Grande Armênia, ele foi surrado com paus, foi crucificado e decapitado. André. André, irmão de Pedro, foi crucificado por Aégias, um governador romano na cidade de Sebastópolis. André havia trazido tantos à fé em Cristo que o governador veio à província para obrigar os novos cristãos a sacrificar aos ídolos e renunciar à fé. André desafiou Aégias, encarando-o, e disse-lhe que renunciasse a seus falsos deuses e ídolos, e que declarasse que os deuses e ídolos dos romanos não eram deuses, mas sim demônios e inimigos da humanidade. Tomado de raiva, o procônsul ordenou que André não mais ensinasse nem pregasse, e o advertiu que, se o fizesse, ele seria cravado em uma cruz. André respondeu: "Eu não estaria pregando a honra e a glória da cruz se temesse a morte na cruz." Ele foi imediatamente condenado. Quando André estava sendo levado para o lugar em que seria executado, ele viu a cruz à distância e clamou: "Ó cruz, tão bem-vinda e tão esperada! Com toda a disposição, com alegria e ansiedade estou indo até ti, como discípulo daquele que de fato morreu em ti, porque sempre te amei e sempre desejei abraçar-te." Mateus. Mateus, também chamado Levi, pregou na Etiópia e no Egito. Hircanos, o rei, o matou com uma lança. Filipe. Filipe, o apóstolo,
Depois de ter pregado a palavra em algumas das nações mais bárbaras daquele tempo, foi crucificado e apedrejado em Heliópolis, uma cidade da Frígia. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão do Senhor, era estimado por toda Jerusalém por sua retidão, e era chamado de Tiago o Justo. Quando muitos dos principais homens da cidade creram em Jesus, os escribas e fariseus ordenaram a Tiago que não mais proclamasse Jesus como Messias. Durante uma Páscoa, eles o levaram a uma sacada do templo de onde ele podia dirigir-se às multidões lá embaixo. Quando ele começou a testificar que Jesus era o Cristo e que estava sentado à direita do Pai, Tiago foi arremessado de lá. Ele não morreu imediatamente e esforçou-se em sua situação extrema para orar por seus perseguidores. Eles desceram depressa e passaram a apedrejá-lo. Tal como Estevão, ele também morreu orando. Pedro. O apóstolo Pedro estava pregando em Roma quando insistiram com ele que fugisse da cidade porque Nero queria matá-lo. Ao passar por um dos portões, ele teve a visão do Senhor vindo a seu encontro. Caindo em adoração a ele, Pedro perguntou-lhe para onde o Senhor estava indo, e ele respondeu que tinha vindo para ser crucificado de novo. Pedro entendeu que isso significava que era a hora de ele mesmo seguir o seu Senhor na morte, e voltou para a cidade. Quando foi preso, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado do mesmo modo que o Senhor. Seu pedido foi aceito. Paulo. O apóstolo Paulo também foi martirizado por Nero. Este enviou a Paulo 2 de seus escudeiros, Férega e Partêmios, com a declaração de sua sentença de morte. Paulo orou por eles a pedido deles e lhes disse que eles iriam crer e que seriam batizados no dia de seu sepultamento. Ele foi então levado para fora da cidade e decapitado. Os 2 escudeiros creram em Jesus. João. A perseguição cessou quando Vespasiano foi imperador, mas voltou com Domiciano, irmão do imperador Tito. Nessa perseguição, o apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos. Depois da morte de Domiciano, João foi posto em liberdade. Ele foi então a Éfeso, onde ocupou o cargo de ancião junto às igrejas e onde escreveu o seu evangelho, até o tempo de Trajano. Há relatos do ministério de João até quando ele atingiu a idade de 100 anos. Há ainda diversos relatos de tentativas dos romanos de matar o apóstolo João, mas que não tiveram sucesso. Por não haver registro algum de sua morte, há quem questione sobre o que Jesus quis de fato dizer a Pedro com respeito a João. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Respondeu-lhe Jesus: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me." Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?" João 21, 21, 23. Sem dúvida, era um golpe para a jovem igreja cada vez que via um de seus líderes ser morto. Mesmo assim, ela não vacilou nem um pouco, mas continuou propagando o evangelho e se fortalecendo. Os romanos, ao verem que apenas pela morte dos líderes cristãos eles não conseguiam deter a expansão do cristianismo, passaram então a fazer uma perseguição geral a todos os que invocavam o nome do Senhor. Em algumas cidades, tem-se notícias, milhares foram mortos a cada dia. Às vezes, até mesmo os oficiais romanos se sentiam chocados diante das mortes, achando que os cristãos não tinham feito nada que merecesse uma perseguição tão violenta. Com algumas interrupções, as perseguições continuaram até o ano 311.
e nos distritos mais orientais sob o controle de Maximiniano até 313. Finalmente, a perseguição comprovou que o cristianismo não poderia ser jamais derrotado. As Escrituras dizem: preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Salmo 116, 15. O apóstolo Paulo com frequência falou que a perseguição seria inevitável e também dos benefícios que ela traria. Em Hebreus lemos também: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 32, 36. Em grande parte do mundo de hoje, os cristãos se acham sob constante ameaça de perseguições conduzidas ou endossadas oficialmente por governos. Quando vemos a marcha do cristianismo por toda a história, fica claro que a perseguição é o estado normal dos que têm uma fé genuína. A fé cristã sempre foi uma afronta e uma ameaça àqueles que vivem sob o padrão deste mundo que jaz no maligno. E aqueles que, dizendo-se cristãos, cederam à forma do presente século. Isso não deve ser nunca um choque nem um desincentivo para nós. De fato, temos de nos preocupar se não estamos sendo perseguidos. A ausência de perseguição em nossa vida pode ser um sinal de que, na verdade, não estamos vivendo uma vida piedosa em Cristo Jesus. E, portanto, não somos uma ameaça aos poderes das trevas. Acabamos de ler mais um trecho do livro Sombra das Coisas que Virão, de Rick Joyner. A segunda parte do capítulo 1. Gostaria de ressaltar para vocês que o livro foi escrito em 2002. Aqui, o autor já nos trazia um confronto em nossas almas. Como servir a Cristo? Como servir Ele diante das perseguições? No capítulo inteiro, ele demonstra inclusive algumas estatísticas de conversões em lugares onde há perseguição. Fica claro para nós que a perseguição à Igreja do Senhor Jesus não é algo maléfico. Pelo contrário, é como se fosse uma lenha posta pelo Senhor, que nos faz queimar mais e mais, nos tornando puros para Ele, para servir Ele. Abrindo mão de todas as coisas, de qualquer coisa que o nosso Senhor nos pedir. Isso nos levará a uma vida de oração e súplicas, demonstrando quem realmente quer servir o Evangelho de Jesus. Aguardando sim pelas recompensas do Senhor, pela nossa herança, mas não aqui na terra, lá no céu. Há algum tempo eu já queria trazer essa parte para os irmãos, para que possamos realmente meditar e nos colocarmos diante do Senhor e nos propormos a servi-lo em um evangelho de cruz, sem esperar nada deste mundo, mas tudo recebendo nele. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre você. Que as suas escolhas hoje, diante de tudo que estamos vendo e vivendo hoje, sejam pautadas pelo Evangelho da cruz do Senhor Jesus. Ele morreu por você naquela cruz. E você, até onde você iria por ele? Shalom.